Oi, bem-vindo a você que está em mais um episódio do Radar de Inovação, aqui nos estúdios de GZH, falando sempre de inovação, transformação digital, futuro dos negócios e da educação. A gente está trazendo ao longo do mês de maio, aqui no Radar de Inovação, iniciativas que estão transformando a alimentação, que trabalham com comida, que trabalham com alimentos, que trabalham com itens que influenciam diretamente a tua vida. Um pouco dessa nossa empreitada é traduzir a inovação para a realidade das pessoas, como a gente está tentando fazer há quase 2 anos aqui no programa, sempre trazendo convidados que decodificam, trazem ideias, iniciativas, e a gente tem no programa de hoje o apoio dos nossos patrocinadores, porque esse é um programa focado também em ESG, que é aquela sigla que fala de sustentabilidade, de governança, de meio ambiente. A Egea Corsã, construindo hoje um amanhã sustentável para as novas gerações. Esse é o nosso legado, @CorsãOficial nas redes sociais. BH é energia que vem do campo e do campo vai para todo o mundo. BH, 20 anos, reinventar o futuro. Agora, o Instagram é @BHEnergy, H8 de numeral. Randon Corp, a Randon Corp constrói o amanhã com ações sustentáveis. O Instagram da Randon é @RandonCorp. A Lojas Renner SA tem um compromisso com a moda responsável. O Instagram é @LojasRenner, com 2 N's, tá? A gente agradece os parceiros do programa que estão aqui ajudando a gente a falar mais uma vez de ESG, de transformação, de futuro dos negócios. A Laura e o Lucas trabalham aqui na produção, na edição e organização do Radar de Inovação. E também a gente tem aqui o Leandro, que está trabalhando no áudio e no vídeo para que chegue o programa todos os dias em GZH, no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, aí na tua casa. Aliás, te convido a dar uma olhada nos nossos episódios anteriores. Toda semana tem episódio novo do Radar de Inovação. Bom, o meu convidado hoje, o Márcio Moreno, ele é meu colega na outra instituição, falo para vocês direto que eu dou aula numa universidade, na PUC. O Márcio Moreno trabalha com comércio internacional, mas ele está aqui representando a Keeper. E a Keeper tem um trabalho muito legal que, como eu falei para vocês, é aquela inovação que muitas vezes pode se tornar invisível, mas que pode ajudar em produtividade, em ecologia, em transformação. A Keeper, ela surge em 2017 para soluções sustentáveis, inovadoras, e ela também tem várias soluções. O Márcio vai mostrar uma delas aqui, que eu já vi ele pegando aqui para fazer a apresentação. E a Keeper hoje trabalha combatendo desperdício de alimentos e também promovendo uma cadeia alimentar mais eficiente, mais responsável, combatendo justamente o que a gente descarta muitas vezes, que poderiam alimentar outras pessoas. Então, o Márcio Moreno, que também é coordenador do curso de comércio exterior na PUC e também vem representar a Keeper. Obrigado por estar aqui com a gente e estar contando a história da empresa, Márcio. Bom, eu que agradeço, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. A Keeper, então, foi fundada em 2017, né? A Fernanda, que foi a fundadora da empresa originalmente, ela teve fez um estágio, morando durante um tempo no exterior e entendeu que fora do Brasil, onde as frutas não são tão disponíveis e são muito caras, aqui a gente tem abundância, mas nem todos os lugares são assim, as pessoas tratavam com mais cuidado as frutas. Então as frutas duravam mais tempo, elas eram cuidadas e eram utilizadas mais, assim, sem ser desperdiçadas por qualquer tipo de imperfeição. Quando voltou ao Brasil, ela estudava na SPM na época e procurou com incubadora de negócio, começou a pensar num negócio que fosse nesse sentido e chegou na solução que foi criado o primeiro produto da Keeper, né, que foi o morango azul. Né? O morango azul, ele é um produto, aqui dentro dele tem Pode mostrar para aquela câmera ali, ó, Márcio. Aqui dentro do morango azul ele tem um sachê que ele absorve o gás etileno, que é um gás que as frutas liberam quando elas amadurecem. Né? Então, lá na cesta de frutas na casa de todo mundo, né, a gente coloca as bananas, aquelas muito bonitas compradas no supermercado, em 2, 3 dias começam a ficar pretas. Porque elas vão emitindo gás, quanto mais gás elas emitem, mais elas amadurecem, quanto mais amadurecem, mais emitem, né? E se tu tem frutas próximas, algumas frutas emitem mais gás e outras que são mais sensíveis acabam amadurecendo mais rápido. Então esse produto, o que ele faz? Ele retira o gás em excesso. Então as frutas amadurecem naturalmente e elas duram mais tempo. Então em vez de durar 2, 3 dias, ficam 1 semana, 10 dias, ou em cima, ou na cesta de frutas, ou na frigideira, ou na geladeira, né? Bom, então esse produto é um produto de varejo, B2C.
O que acontece? Todo o desafio do B2C, que vai ser vendido em supermercado, por exemplo, é um custo de marketing muito alto. Então, uma empresa inicial, uma startup especialmente, necessita de recursos, é muito difícil entrar no varejo. Esse produto foi vendido no Zafari durante bastante tempo, talvez até exista alguns ainda à venda no Zafari, vendido na rede Angelone, Santa Catarina, vendido aqui em outras redes de supermercado, mas o supermercado tem todo aquele processo, né, de merchandising, tudo isso que a empresa pequena às vezes não consegue, né, escalar, é mais difícil, não consegue escalar. Então, por até uma ideia do próprio supermercado, nós recebemos uma demanda de tentar fazer um produto como esse para usar nas gôndolas do supermercado. Já que as frutas ficavam lá expostas, né? Algumas por mais tempo, algumas giram muito rápido, mas outras, especialmente aquelas que têm valor agregado maior, elas ficam mais tempo expostas. Então essas frutas tinham uma degradação durante o tempo de exposição. Então nós criamos um produto para ser utilizado na base das gôndolas de frutas no supermercado, onde ele também fazia esse processo de absorver o gás etileno em excesso e fazer com que as frutas durassem mais tempo. Nós não conseguimos aqui nenhuma parceria local, conseguimos uma parceria com Pão de Açúcar, né, que na época era a primeira ou segunda maior rede de supermercado do Brasil. Fizemos testes, os resultados foram muito bons, só que naquele momento o custo do produto, na visão do supermercado, ainda era um custo alto em relação ao que ele ia economizar naquela perda, né, de frutas. Então, nós tivemos redução de 10% a 50% no desperdício por maturação de frutas, né? Então, nós entendemos que não era... ia ser muito difícil também, por ser uma questão de varejo, por estar muito focado em custo, né, também ir por esse caminho. Então, qual seria o caminho mais lógico? Assim, qualquer tecnologia em relação a frutas ou alimentos, ele nunca vai conseguir melhorar. Ela vai conseguir manter a qualidade por mais tempo. Então, para manter a qualidade por mais tempo, nós demos um passo atrás e nós formamos a Keeper Agro, que era uma empresa voltada ao agronegócio. Isso foi por volta de 2020. Tá. Uhum. Né? Nós trouxemos para o grupo mais uma pessoa especialista em pós-colheita, né, em pós-colheita de frutas, e passamos a atuar com tecnologias que já estavam na academia, e aí tu vai entender bem esse assunto, né? Já eram tecnologias que eram desenvolvidas, participavam de congressos, journals de primeira linha, e depois elas eram engavetadas, e não iam, né, não eram comercialmente viáveis, não tinham aplicação prática. Nós pegamos alguns desses projetos, transformamos eles em projetos comercialmente viáveis e conseguimos voltar lá para o agronegócio e gerar um outro produto, que não era um produto físico, mas aí sim um spray, que se utiliza, que é aplicado nas frutas depois da colheita delas. Então, em geral, as frutas são colhidas, elas passam por um processo de lavagem, em geral, depois elas vão ser selecionadas, tipo uma linha de produção, onde saem aquelas que estão machucadas, que são muito pequenas, que são, né, que têm algum defeito, e elas vão ser selecionadas, limpas, selecionadas e encaixotadas para depois serem vendidas, né? Em geral, esse é o processo. Então, nós desenvolvemos um produto que se aplica nessa linha de produção. Tá? Buscando, então, mercado para isso, nós entendemos que o nosso maior mercado era frutas que ficariam mais tempo armazenadas até o consumo. Tá? Então, pensamos no mercado de exportação. Como a minha área originalmente de atuação também era de comércio exterior, então foi um caminho até mais ou menos lógico. Na exportação, a fruta que o Brasil tem maior participação em exportação é manga. As mangas brasileiras é o produto que o Brasil mais exporta em termos de frutas, são as mangas, né? Considerando que tem um fato bem relevante, que o Brasil é o terceiro maior, está em terceiro e quarto maior produtor de frutas do mundo, mas ele é o 23º exportador. Então tem uma quebra aí nesse processo. Assim, tá, o consumo doméstico é bastante grande, mas também o Brasil tem uma questão de padronagem das frutas, o cuidado com a produção. Isso faz com que ele não consiga ainda alcançar grande, né, expressão na exportação de frutas, mas isso está sendo mudado. Tem a Associação Brasileira de Exportadores de Frutas, faz trabalho bastante forte em cima disso, e a gente está aumentando a participação e vendendo frutas do Brasil para cada vez mais longe. Então, o que a gente pensou? Poderíamos fazer duas coisas, né? Olhando especificamente para o mercado de frutas, em geral, 50% do que sai do pé da fruta, ela é perdida, não é consumida. Metade? Metade é perdido. Dessa metade que é perdido, a metade ela está entre o campo e a distribuição, até o processo chegar no supermercado. A outra metade está entre o supermercado e a nossa casa. Né? Então, basicamente, a gente planta, e aí tem um detalhe, a gente não está perdendo só a fruta, né?
Aquela fruta foi plantada, teve mão de obra aplicada nela, teve água, teve fertilizante, teve todos os produtos que foram usados para conservação, para trabalhar com fungos, enfim, todo um manejo que foi utilizado ali, né? Aquilo, transporte que ela foi utilizada, né? que se usou com os combustíveis fósseis, e no final, se ela é desperdiçada, né? É um desperdício. Toda a cadeia foi desperdiçada junto. Toda a cadeia foi desperdiçada junto. Inclusive, assim, em tese, o que acontece? Todo o carbono que eu adicionei àquela fruta transportada, em combustível fóssil, em processamento, se eu boto ela fora, aquilo é um desperdício. Então, teoricamente, eu estou jogando ao ambiente aquilo que não foi utilizado para converter em alimento e nutrição, né? Então, esse processo a gente foi então no mercado de manga, está concentrado no Nordeste do Brasil, no Vale do São Francisco. Trabalhamos inicialmente, tivemos, com toda startup, né, a gente teve algum processo de adaptação à questão de custos e tal, conseguimos adaptar em termos de custos isso. Só que o Vale do São Francisco, para nós, estamos aqui, né, situados em Porto Alegre, a gente está instalado no Tecnopuc, né, no celeiro AgroHub do Tecnopuc, que é uma vertical direcionada especificamente ao agronegócio. Era muito difícil a gente ir ao Nordeste. Fora que a gente teve pandemia também nesse meio tempo, né, mas ok. Então, mas fora isso, assim, o ir ao Nordeste acabou sendo muito caro, né? Qualquer viagem era um investimento bastante alto e a gente precisava estar tempo lá, porque eu estou dizendo que o produto dura 30 dias. Se eu for aplicar, ele tem que durar 30 dias, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, com mangas, levar as mangas a ficarem 50 dias ainda aptas a serem vendidas. O que é muito mais do que o processo normal, que seria em torno de 30 dias. Então, isso faz com que... Quase o dobro do tempo. Então, isso faz com que hoje, por exemplo, o Brasil exporta manga, em geral, ou para os Estados Unidos ou para a Europa, fazendo um transit time entre o porto de Salvador e a Espanha, ou o porto de Salvador e Miami, que são tempos de trânsito bastante curtos, em termos de 12 dias, 10, 12 dias. Mais longe que isso, ela chega, mas aí tem um grau mais alto de perda. Então, o que a gente está propondo? Olha, vamos aplicar o produto, a gente vai conseguir, além de reduzir o desperdício, vamos fazer com que o Brasil seja mais competitivo para exportar o produto, né? Então, a gente está fazendo um trabalho já de bom tempo, um relacionamento com a Associação Brasileira de Exportadores de Frutas, né? E a gente, enfim, avançou nesse caminho da manga, São Francisco, longe. Aí voltamos aqui ao mercado mais próximo da gente, em termos de frutas que a gente poderia trabalhar, que seria a maçã. Passamos aqui para o mercado de Vacaria, Caxias, né, trabalhando com maçãs, fizemos approach com vários produtores aqui na região. E para maçã, nós aqui não somos grandes exportadores de maçã, né? Então, a maçã que sai daqui do Rio Grande do Sul, o mais longe que ela vai é ao Nordeste, que são 8 dias de transit time. Então a efetividade do produto talvez não fosse tão grande nesse momento, né? E a gente acabou, então, não avançando com o mercado de maçã. E aí voltamos de novo, acabamos focando nesse mercado de manga, para o mercado de exportação, e para o mercado doméstico em outros produtos, tipo melão, mamão também, que são produtos que são bastante sensíveis, né? Então a gente, ao longo desse tempo, que parece muito, mas trabalhando lá na operação, né, dentro do projeto, ele acaba não sendo muito, porque os ciclos de cada rodada eles acabam sendo longos. A gente acabou se consolidando nesse mercado e focando mais em produtos para essa área que são as frutas de polpa, né, mais que é manga, melão. Ô, Márcio, uma coisa que com certeza as pessoas estão se perguntando tá, mas esse produto ele é o quê? Porque aqui, e isso é uma questão que aparece aqui, é que isso não... isso aqui está escrito bem claro, que ele é biodegradável, de fontes renováveis, ele é comestível, ajuda no brilho das frutas, inclusive. É um produto que está apresentado aqui no site, né? Tem uma embalagenzinha aqui mostrando que é um produto que retarda o amadurecimento, mas que não compromete nenhuma característica da fruta. Então explica pra gente o que vai nesse produto. Bom, aí está o segredo, né? Bom, mas assim, te diria assim, em termos gerais, tá? O produto ele é composto, todos os componentes dele são componentes de grau alimentar. Então são produtos da indústria de alimentos, né? A pesquisadora que desenvolveu esse produto, ela é uma engenheira de alimentos. Então a gente trouxe elementos e componentes que são produtos, todos eles utilizados na indústria. Então a gente não tem nenhum... Às vezes a gente vê soluções alternativas que são feitas com a casca de um produto que são de obtenção muito difícil. Então, às vezes, assim, o produto tem uma eficiência muito grande, mas a disponibilidade dele é muito escassa. Em larga escala é impossível. É impossível, né? Então a gente trabalha com produtos que, em separado, são produtos da indústria de alimentos, de outras indústrias de alimentos.
né? A gente juntando esses produtos nessa composição exata, ele acaba são polímeros naturais, são hormônios naturais de frutas que acabam o que eles fazem? Eles atuam no processo de conversão da água da fruta, do líquido que a fruta tem internamente, em açúcar. Então ele diminui a velocidade, ele diminui o metabolismo da fruta. É só isso que ele faz, ele não tem nenhuma ação química forte, não é um produto perigoso. A gente já teve, quando a gente vai fazer os experimentos, né, quando a gente vai fazer as nossas linhas piloto de teste, a gente vai nas fazendas e lá a gente encontra produtos, às vezes, que são produtos utilizados para situações semelhantes ao que a gente usa o nosso. Porque às vezes o produto que a gente encontra tem 3 caveiras no produto lá de perigoso, então eles são aplicados, as frutas têm que ficar no mínimo uma semana em quarentena para aquele produto poder evaporar e poder ser comercializado. O nosso produto não, se a pessoa se aplicar agora e a pessoa comer o produto, que não é o objetivo, mas se acontecer isso, ele não vai causar nenhum problema, porque ele é um produto com todos os componentes de grau alimentar. Né? E hoje, né, para quem quer entender um pouco da Keeper, vocês têm uma unidade de negócio ali no Tecnopuc. Onde é que vocês produzem esse material e como é que vocês fazem a logística de entrega? Tu falou, a gente está atendendo gente no Nordeste, por exemplo. Imagino que seja um processo logístico complexo, pensando Sim. no tempo que vocês têm que entregar e também no tempo de destinação do cliente final. Fala um pouco para a gente das trilhas, assim, onde é que a empresa está e como é que ela está posicionada. Bom, nós passamos esses últimos 3 anos, basicamente, né, se a gente contar por períodos completos, né, trabalhando, primeiro, no desenvolvimento do produto, consolidação do produto, testando com clientes, validando com clientes. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, maçãs, a gente deixava as maçãs na fazenda, aplicado o nosso produto, uma leva, outra leva sem o produto, daqui 30 dias voltava lá, as com o produto estavam ainda intactas, as outras estavam todas murchas, já inviáveis, né? Então, não teve uma conversão naquele momento em negócio, mas teve um aprendizado muito grande, porque como a gente estava muito próximo, a gente conseguiu durante o ano de 2023 rodar muitos experimentos aqui junto aos clientes e entender o processo de aplicação, maquinário, especificamente, tudo que nos deu assim, uma maturidade muito grande nesse processo. Qual é a nossa situação exatamente hoje? Como a gente focou no mercado de exportação, o mercado de exportação ele é muito regulado. Tá? Então, para poder... E a exportação do Brasil, em geral, é a Europa ou os Estados Unidos. Então, para trabalhar nesse mercado, nós teríamos que necessariamente ter o nosso produto registrado no Ministério da Agricultura. E aí a gente chegou no registro, na burocracia, que é natural no Brasil, né, para várias áreas. Né? Eu, como atuo nessa área de comércio exterior, que é uma área super burocrática, não me causa nenhuma estranheza. Mas nós estamos agora, nesse momento, muito próximos de receber o nosso primeiro registro. Então nós chegamos no final, o que os produtores nos disseram? Ok, tá ótimo, maravilha, quando o produto estiver pronto, que eu puder lançar nos meus registros de rastreabilidade do produto, que eu tenho produtos registrados, tu pode voltar aqui e a gente faz negócio. Então a gente não avançou mais em testes, porque a gente fez o suficiente, né, e voltou para essa fase de burocracia. Nesse meio tempo, em 2023, nós acabamos conhecendo um investidor que estava interessado em desenvolver negócios ligados à área de sustentabilidade no Canadá, para atender o Canadá e a América do Norte. E ele gostou muito da nossa proposta, em geral, do nosso princípio, né, do nosso propósito de reduzir o desperdício de alimentos, de promover a sustentabilidade. E nós, analisando em conjunto com ele, decidimos que um produto que a gente poderia desenvolver no Canadá seria o produto do supermercado. Que aqui no Brasil, como as frutas são baratas e disponíveis, não gera tanta motivação para o supermercado em aplicar um produto que vai reduzir o desperdício. Porque se o cara perder hoje 200 quilos de banana, amanhã tem outro caminhão com 200 quilos de banana ali na frente. Agora, lá no Canadá, que está a milhares de quilômetros da bananeira mais próxima, né, se ele perder 200 quilos de banana, aquela banana vai ter que viajar milhares de quilômetros, navio, trem, caminhão, para chegar até lá. Então a banana custa muito mais caro e é muito mais escassa. Não só banana, qualquer fruta, né? Qualquer fruta tropical. Um né? exemplo. Lá eles plantam maçã, porque é questão de clima, mas em geral as frutas todas elas são importadas. Então nós abrimos uma empresa no Canadá, em 2023, que é a Keeper Canadá, e focamos lá no desenvolvimento, no aprimoramento desse produto para uso na rede de supermercado. Porque aqui no Brasil a gente fez um MVP desse produto, ele funcionou muito bem, mas o produto em si, depois de 1 a 3 meses, eu teria que trocar o produto, pegar aquele que eu usei lá e botar fora.
E ele era feito de plástico, ele tinha uma camada plástica, porque ele tem que absorver o gás, mas ele não pode absorver líquido, ele não pode deixar que o que está dentro dele saia. Então é um produto muito especial, que não se degradava por nada, né? Ele era eficiente com as frutas, mas acabava gerando uma pegada Impacto depois do próprio ambiental, produto. aham. Então o nosso desenvolvimento no Canadá está sendo num produto reutilizável, onde eu vou recolher esse gás em excesso, vou aplicar uma determinada onda de luz, uma temperatura específica, ele vai liberar esse gás ao ambiente, que é onde ele seria liberado normalmente pelas frutas, e eu vou reutilizá-lo, eu não vou desperdiçar esse produto. Ah, perfeito. E vocês estão como hoje no Canadá? Vocês vão até lá? Como é que funciona isso? A gente tem um convênio com uma universidade no Canadá, através de um programa de incentivo do Canadá, desenvolvimento tecnológico, né? Então, esse nosso investidor, ele paga essa parte desse convênio, que nós temos que ter uma participação, mas o governo tem muito interesse em atração de novas tecnologias, então o governo oferece né, os grants, que seriam fundos, né, para desenvolvimento de produtos. Então, hoje nós tem uma pessoa que nós contratamos lá, que nos assessora, quando é necessário localmente. Nós fazemos remotamente esse acompanhamento do projeto. E eu tenho ido com alguma frequência ao Canadá, participando de feiras, de reuniões, reuniões com supermercadistas ou com associações de produtores de frutas. Agora, em abril, eu tive numa feira, a gente foi convidado para participar de uma feira, que é a maior feira de hortifruti do Canadá, que chama CPMA. Participamos com um stand na área de inovação dessa feira, levando produtos, a nossa solução para apresentar para o mercado canadense já formalmente, né? Dá para dizer, Márcio, que vocês, quando receberem essa autorização, vocês já nascem com um portfólio de clientes potenciais já? Essa é a expectativa. Temos o apoio de algumas áreas que têm interesse pela exportação de frutas, né, que já nos demonstraram todo o interesse, estão nos apoiando nesse processo de obtenção dessas licenças e registros, né? E temos esse compromisso de, uma vez que o produto estiver liberado, a gente vai ter acesso, claro, daí depende de toda a parte comercial, claro, né? Perfeito. Mas a gente já, eu te diria assim, nós concebemos os produtos através de vamos dizer assim, de uma engenharia reversa, né? A gente primeiro foi no mercado e entendeu quanto que ele podia custar. Ele pode custar X centavos por quilo de produto. E nós fomos ajustando os nossos componentes e composições para que ele nascesse com um custo competitivo. Porque de nada adiantaria a gente lançar um produto estado da arte se ninguém estaria disposto a comprá-lo, né? Então, ficar no plano da idealização, né? Então, a nossa expectativa é justamente essa. Uma vez que a gente tiver esse produto liberado, registrado, que a gente possa comercializá-lo formalmente, né, a gente vai ter já um mercado que a gente vai começar a atuar. Tu trouxe, Márcio, é uma pergunta que eu acho que muita gente que está nos assistindo e nos ouvindo vai ficar. Pois é, mas não existem outras soluções? E tu mesmo já falou aqui na fala anterior. Não é que não existem soluções. O difícil é que essas soluções sejam potencializadas para, sei lá, 100 quilos de fruta ou para uma safra inteira de maçãs, por exemplo, né? Essa escala que é uma coisa difícil. Então eu queria te perguntar como é que é esse mercado de tecnologias para preservar frutas e alimentos de maneira geral. Bom, vou voltar lá para o mercado da manga, por exemplo, tá? A manga hoje, tradicionalmente na manga se usa cera de carnaúba. Então, Cera de carnaúba. Cera de carnaúba. Lá na linha de produção, depois que ela chega do campo, toma um boom. Porque a manga, eles aplicam cal na manga para o sol não queimar a manga, porque senão o sol incide muito de um lado, só ela amadurece de um lado, do outro lado não. Então, quando ela vem, ela tem que ser lavada para retirar aquele cal branco. Às vezes no supermercado a gente ainda vê alguns brancos, sabe? É verdade, né? É verdade. Mas ela é lavada com escovas e tal. Depois que ela é lavada, é aplicada uma cera que confere um certo brilho nela, um acabamento na manga, que também às vezes no supermercado a gente vê meio encrostado assim, em alguns lugares. Aquele é cera de carnaúba, é uma cera. E essa cera confere talvez alguma melhoria na conservação, mas são poucos dias. Se a gente comparar a manga sem e manga com, são poucos dias. Essa cera é aplicada há muito tempo, é uma coisa bem tradicional. Essa cera, a composição dela tem alguns silicones, tem parafinas, tem uns elementos que, por exemplo, na Europa eles não aceitam mais. Então, a gente tem uma gama, a gente tem alguns produtos, a gente tem pelo menos 3 produtos distintos para essa aplicação. Um está dedicado só a conservar a fruta. Então ele diminui o metabolismo, a fruta pode ser transportada por um transit time mais longo, um tempo de trânsito mais longo, ela vai chegar com mais qualidade no destino. Nós temos um outro produto
que ele ataca os fungos que mais atacam as frutas, que no caso da manga é a antracnose, que é um fungo que quanto mais úmido está o clima perto da colheita, mais fácil é dele proliferar. Os produtos que hoje trabalham que são usados nesse fungo são fungicidas, né? Eles matam o fungo. Para matarem o fungo são produtos químicos bastante fortes. Então eles são aplicados de uma forma bem complexa, assim, e eles podem gerar resíduos que também na Europa não são aceitos, né? O nosso produto que tem essa função, ele não mata o fungo, ele adormece o fungo, porque o fungo já vai estar ali mesmo, né? Então, se a gente fosse matar o fungo, a gente também seria um fungicida, que seria muito complexo. Primeiro de liberar o produto seria décadas, talvez, para conseguir fazer isso, né? Mas mesmo assim, ele teria que ser um produto químico. Então, o que ele faz? Ele mantém o fungo estático por 30, 40 dias, que é o tempo de trânsito, de venda, de consumo. Então, ele, de uma forma natural, ele mantém o fungo parado naquele desenvolvimento que ele está. Então, os que já estão afetados não tem o que fazer, mas as que ainda não estão, né, que é o que acontece normalmente na produção, ele mantém isso por mais tempo, né? E nós temos outro produto que é usado para fazer esse banho, que é um produto mais genérico. Esse produto mais genérico, nós temos hoje um projeto que a gente está trabalhando, que é o EGI, que é o edital Edital Gaúcho da Inovação da Indústria, junto com o Senai, patrocinado pela Prefeitura de Porto Alegre. Nós estamos em fase final com esse projeto, que nós, quando desenvolvemos esse projeto, a gente pensou na Ceasa. Perfeito. Porque eu tinha ido ao Canadá e tinha conhecido o entreposto de frutas no Canadá, que é um pouco diferente do que a gente tem aqui, né? Assim, em termos de infraestrutura e tudo. Aí nós começamos a frequentar aqui a Ceasa, conversando com fornecedores, e surgiu esse edital, e nós pensamos, puxa, vamos tentar levar o nosso produto de uma forma e de um custo que a gente possa ajudar aqui o nosso entorno e depois reproduzir em outros entrepostos de frutas ao longo do Brasil. Então a gente está há um ano e meio mais ou menos com esse projeto, ele está em fase final. E nesse projeto, por exemplo, a fruta, o vegetal que mais teve sucesso nos produtos foi os tomates. Olha que só. Casualmente é a fruta, o tomate é uma fruta, né? É a fruta mais plantada no Brasil. E mais também desperdiçada, obviamente, que é o que tem maior volume, né? Então a gente conseguiu reduzir em muito a atuação de fungos e tal no tomate, fungos e outro organismo no tomate, o que faz com que ele dure mais tempo, porque o que faz ele degradar são os micro-organismos. Com essa aplicação... Com a aplicação daí ou por spray ou no banho, quando ele vem do campo também. Então a gente tem duas hipóteses. A gente está terminando agora esse estudo junto com o Senai, validado não por nós, mas pelo Senai, num trabalho científico super, super interessante, e patrocinado pela Prefeitura de Porto Alegre. Então também, uma vez terminado esse produto, terminado esse teste, passado por registro, obviamente, a gente também já tem da Prefeitura também talvez um potencial de aplicar na agricultura familiar, né, que é plantada aqui na região metropolitana e que cresce tomate, né, e outras frutas também. Eu vou falar de sustentabilidade agora, que é o nosso tema do programa aqui, também agradecendo os nossos anunciantes, Corsã. Acreditamos que o futuro se constrói com responsabilidade e ética em tudo que fazemos, investindo no futuro do Rio Grande com transparência, diversidade e impacto ambiental positivo. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande, @Corsã Oficial nas redes. BH é energia renovável, energia que gera transformações, gera oportunidades, gera sustentabilidade. Somos um ecossistema circular em que tudo é aproveitado e reaproveitado. BH, 20 anos, reinventar o futuro, agora, @BH Energy. Randon Corp, comprometida com a sustentabilidade. A Randon Corp segue investindo em soluções que reduzem impactos ambientais e impulsionam a mobilidade sustentável. Seguimos juntos construindo o amanhã, @Randon Corp nas redes sociais. Na Lojas Renner S.A. temos o compromisso de avançar cada vez mais para um negócio circular, regenerativo e de baixo carbono, estimulando e possibilitando que os nossos clientes façam escolhas conscientes. Fazemos uma moda responsável baseada em iniciativas colaborativas. Saiba mais em lojasrennersa.com.br e nas redes sociais, @lojasrenner. Márcio, para a gente dar um encaminhamento, tu falou uma coisa muito legal agora, que é as soluções, as possibilidades que estão surgindo aí.
Mas a gente está falando de sustentabilidade e eu queria que tu falasse um pouco dessa pegada que a empresa tem, que é o combate ao desperdício, mas também a própria cadeia, a concepção de vocês de que vocês vão garantir. Tu falou essa preocupação lá no início, assim, não adianta de nada a gente resolver um problema se todo o transporte está sendo feito com queima de combustível e tal. E eu queria que tu falasse um pouco como que a Keeper olha para essa questão da sustentabilidade. Bom, na verdade, a sustentabilidade é a nossa linha mestre, vamos dizer assim, né? A gente nasceu, o conceito inicial era reduzir o desperdício, né? E isso foi indo, a gente começou a ampliar, né, esse escopo, vamos dizer assim, de atuação, mas sempre com esse foco de redução de desperdício, né? O que a gente entende, né? Quanto mais cedo a gente começar a trabalhar, mais efetivo vai ser o resultado no final. Né? Só para te dar um exemplo, a gente agora foi recentemente aprovado no processo de aceleração, de parceria, com o Grupo Pereira, que são a empresa mãe do Forte Atacadista, que hoje é uma das 10 maiores redes de supermercados do Brasil. Como nós somos a única empresa do ramo do hortifruti nesse processo, e qual é o objetivo? Reduzir desperdício. Nós começamos a entender o processo, isso é bem recente ainda, mas começamos a entender o processo deles e entendemos que quando eles recebem o caminhão, eles já negam parte da carga porque ela foi degradada ao longo do caminho. Sem nem entrar no supermercado. Sem nem entrar no supermercado. Então, a nossa ideia original, que era um pouco difícil pelos caminhos que a gente tomou, a gente vai conseguir um apoio importante nesse momento agora, que é o varejo pressionar o produtor. Por que nós entendemos? Por mais interesse que o produtor tenha na qualidade, que ele tenha no desenvolvimento dos seus produtos, ele não vai fazer um investimento, porque tudo tem um custo, né, seja até pelo processo, né, ele não vai fazer um investimento se esse investimento não for reconhecido ao longo do caminho, ao longo da cadeia de valor daquele produto. Então a gente está entendendo que talvez esse seja o caminho para o mercado nacional, para nós, essa pressão que venha do varejo. Então, frutas que são mais sensíveis, como o próprio tomate, nesse caso, né, se a gente for lá e aplicar o produto lá quando o produtor estiver colhendo o produto, ele vai chegar com mais qualidade no supermercado, que vai desperdiçar menos nesse caminho no trajeto, vai ficar durante mais tempo possivelmente exposto para venda com qualidade, o cliente vai comprar, vai levar para casa, vai durar mais tempo na casa do consumidor e o consumidor vai ficar mais satisfeito. Então, no final, esse é o nosso sonho, assim, né? A gente conseguiu atender tudo, deixar todos satisfeitos ao longo da cadeia, gerar renda para o produtor, reduzir desperdício, reduzir a pegada de carbono do processo como um todo, e no final, acabar promovendo também a ampliação, né, da atividade comercial. É um ganha-ganha, né? Então, a gente entende que, assim, muitas vezes a gente fala em tecnologias muito avançadas, fala em internet das coisas, fala em inteligência artificial, e muitas vezes é uma mudança de um pequeno processo, ele acaba nos dando um resultado muito positivo. Então a gente também olha para a questão de tecnologia, a gente também olha para a questão de inteligência artificial, por exemplo, na questão de monitoramento. A gente entende que monitorar os resultados é muito importante. Mas como a gente ainda está trabalhando na sedimentação dos resultados, a gente não avançou por esse caminho, mas nós já temos mapeado essa... Sim, para chegar até aqui foram muitos anos, né? Muitos anos, né? Quando a gente brincava, né? A gente fala isso, né? Quando diz, aquela startup 10 anos agora está ganhando, né? A gente já está, né, 7 anos, 8 anos trabalhando, né? A empresa desde que ela começou, e a gente está agora num processo de desenvolvimento um pouco maior. Então a gente também, assim, até agora, uma coisa importante, a gente trabalhou sempre com recursos próprios, né? Nós ganhamos alguns prêmios em dinheiro, né, prêmios que nós participamos, FINEP, Mulheres Inovadoras, como a Fernanda era fundadora original, participamos das Mulheres Inovadoras, temos alguns outros prêmios, tem os apoios desse projeto do Senai, o projeto é pago, nós não ganhamos nada, ele é só pago o projeto em si, e nós trabalhamos com recursos próprios. Então a gente também está nesse momento agora em busca de recursos, de investimento, para poder aí alavancar esse negócio quando ele puder, né, tiver esse potencial comercial já mais efetivo, também poder avançar, porque tudo tem um investimento, né, bastante grande para acontecer. Foi muito coincidência, porque quando a Laura e o Lucas me falaram do episódio, eu recebi um convite, isso foi ontem, tá? Para a audiência não pensar que eu estou mentindo, de uma ex-colega professora da FAMECOS, ela foi professora da FAMECOS, e ontem ela mandou um convite, né? Ontem, nos últimos dias mandou. A Raquel Boechat, que é a minha ex-colega, um abraço para ela, convidou você para seguir a empresa Keeper Canadá. E aí, alguns dias depois, a gente não combinou, e o convidado
era Keeper. Já que eu dei o serviço, né? Eu queria, Márcio, que tu falasse, de repente, ali para a câmera, como é que as pessoas podem seguir e acompanhar e descobrir mais sobre o trabalho de vocês, qual site acessar, fala para o nosso público. Nós estamos, eu diria assim, só para fazer um comentário, né? A Raquel é nossa parceira. A Raquel também, eu também conheci a Raquel na PUC antes dela ir para o Canadá, né? E a Raquel que inclusive proporcionou essas conexões que nós fizemos com o investidor para poder fazer essa expansão para o Canadá. Né? Que bacana. E hoje a gente tem uma atuação mais forte até nas redes sociais, na Keeper Canadá, no LinkedIn, né, que você pode procurar por Keeper Canadá. Aqui no Brasil a gente está trabalhando com o nosso site, a gente acabou não fazendo tanto movimento aqui nas redes sociais, porque como nós ainda não temos o produto comercializado, né, vai gerar uma expectativa. Vai gerar uma expectativa, e também a gente sabe que tem outros possíveis empresas atuando no mesmo segmento, a gente está fazendo um trabalho de base, e como é um produto B2B, o impacto não é tão grande das redes sociais no produto B2B do que no produto B2C. Né? Então, como o nosso grande consumidor são os produtores rurais, né, em geral é um mercado mais conservador, então a gente acabou não investindo aqui, porque como nós temos poucos braços, né, a gente acabou usar no que tem a gente acabou se dedicando mais à parte de tecnologia, de desenvolvimento, tu tinha perguntado anteriormente também da questão de produção, a gente também identificação de onde é que pode ser produzido, como você pode ser produzido, fornecedores e tal, então a gente não avançou muito por esse caminho do marketing ainda. O site para o pessoal acessar. É www.keeperagro.com. Keeperagro.com. E aqui no site, que o Márcio falou para vocês, tem o contato, se vocês quiserem saber mais do trabalho dele, da Fernanda, se interessaram daqui a pouco, querem saber um pouco mais. E tem um material bem interessante que é mostrando um pouco de como é que se faz, o que é a proposta da Keeper, a história da Keeper também, né? Então, dá para conhecer um pouco mais aqui. E provavelmente, Márcio, não muito adiante ali, a gente vai ter outras notícias da Keeper, porque vocês já vão estar na rua e aí sim já... Assim esperamos. Com muito mais informações sobre o negócio. Mas eu quero te agradecer de qualquer forma, como eu dei o crédito aqui no início, o Márcio Moreno, ele é meu colega na PUC, porque ele é professor na área de comércio internacional, mas ele também na Keeper tem a função de COO, também trabalhou nessa tirar o projeto da gaveta e nesses aprimoramentos. Então eu agradeço muito a tua disponibilidade para estar aqui e conversar com o público do Radar. Eu te agradeço a possibilidade de vir aqui e falar um pouco sobre a Keeper, essa oportunidade, e fico à disposição, qualquer momento que a gente puder falar sobre o assunto, sempre um prazer para nós. Que legal, né? A gente quer trazer mais essas soluções sobre alimentação, é por isso que nós estamos nesse mês de maio falando disso, e a gente quer trazer mais soluções que influenciam, que impactam aí na tua vida. Então também, se tu tiver ideia, larga aqui nos comentários, ou comenta se tu gostou do programa também, se tu tem alguma ideia ou sugestão. A gente volta na semana que vem com mais Radar de Inovação. Até lá!